Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Gente, hoje nossa aulinha de história, né? Sexta-feira, nosso dia de falar um pouquinho sobre história. Né? Minha parte aí que falar um pouquinho sobre Brasil, né? História do Brasil, tô com essa parte aí. Para falar um pouquinho para vocês sobre a continuação do nosso assunto. Né? O último assunto que a gente viu aí sobre o Brasil, a gente viu um pouquinho do processo de independência do Brasil, né? Aquele processo lá do finalzinho ali da saída da família real do Brasil, né? Da abdicação de Dom João e deixar aqui seu filho Pedro, né? Como príncipe regente. A formação de dois grupos aí, um que queria a independência do Brasil e o outro que queria, de certa forma, a recolonização do Brasil, né? Que é o grupo português, o Partido Português, e o grupo brasileiro, que é o Partido Brasileiro. Esses grupos aí, de certa forma, rivalizaram durante algum tempo, vai continuar durante o Primeiro Império, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro reinado, né? O Primeiro Império no Brasil aí, período aí muito conturbado, né? Um período de muita crise política, econômica e até mesmo social, né? O Brasil declarou sua independência em 1822, né? E se tornou império, né? Diferentemente de outros países aqui, nossos vizinhos da América Espanhola, em que todos eles que se tornaram independentes foram se tornando repúblicas, né? O Brasil, diferentemente disso, se tornou um império e continuou sendo governado por um português, né? Que é uma coisa aí meio esdrúxula. Você se torna independente de Portugal, mas continua sendo governado por um português, né? Questões aí, como é que eu posso dizer, peculiaridades do nosso país, do nosso Brasil aí, que tem essas peculiaridades políticas. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui desse primeiro império, o primeiro império do Brasil, que vai de 1822, a partir do momento da declaração de independência, até 1831. Então percebam aí que é um curto espaço de tempo, 9 anos para um império é algo muito pequeno, muito curto, e alguns motivos vão levar a esse breve império de Dom Pedro I, né? Primeiramente, uma crise econômica. Lembre que quando a família real sai do Brasil, Dom João VI, quando volta para Portugal, ele raspa os cofres do Banco do Brasil, né? Lembre que nesse momento a gente não tem um produto assim que se possa dizer que está sendo muito bem vendido muito bem exportado, né? O açúcar continua sendo nesse período nosso principal produto, mas não é mais, já não tem mais a mesma aceitação, já tem uma concorrência muito grande de outros produtores, inclusive o Haiti. O Haiti nesse momento era um dos países que mais vendia açúcar no mundo, né? Tanto que 25% do lucro que 25% do lucro que a França tinha quando tinha o Haiti como colônia vinha do Haiti, né? 25% do que ganhava a França vinha da sua colônia Haiti, justamente por conta da produção de açúcar. Então, o açúcar já não é mais esse produto que desse tantas riquezas ao Brasil. E nesse momento você não tem um produto, né? Esse produto essencial aí. Então a economia ela está em crise profunda, principalmente por conta das questões de da família real ter levado dinheiro, ter raspado os cofres do Banco do Brasil. Então é um momento muito difícil economicamente, né? É um momento também muito complicado politicamente, né? O primeiro império, gente, que vai de 1822 a 1831, ele vai ser marcado por anota aí, instabilidade política. O que é uma instabilidade? Né? É um governo que está todo momento em crise, né? Em todo momento tem um problema, tem uma questão que torna a direção política, a organização política cada vez pior, cada vez mais complicada, com pressão de um lado, pressão do outro, e essa vai ser a marca do Primeiro Império, a marca dessa instabilidade. Diferente do que a gente vai ver, por exemplo, no governo do seu filho, Dom Pedro II, né, que vai ter uma marca da estabilidade, justamente por conta de um produtozinho que vai surgir aí, o famoso e o gostoso, delicioso café, né? Mas isso a gente vai ver mais à frente. Então, esse período de Dom Pedro I, ou seja, do Primeiro Império,
é marcado por uma instabilidade política, né, pelo um autoritarismo exacerbado de Dom Pedro I, que também não vai ajudar a melhorar essa instabilidade. Justamente essa instabilidade política é gerada não só pela economia, mas também pelo autoritarismo de Dom Pedro I, né, a centralização de poder de Dom Pedro I. Isso tudo também gera essa instabilidade política, né? Logicamente que a partir de 1822 passamos a ser uma nação, né? Passamos a ser um país. E todo país e toda nação, ela necessita de uma Constituição. E em 1823 começa-se a Assembleia Constituinte. Lembre que para se formular uma Constituição, sempre é necessário se fazer o debate dessa Constituição, o debate com os atores sociais, né, que é aí praticamente no Brasil, a gente está falando das elites produtoras, das elites rurais, né, e logicamente dos grupos que a gente falou aqui, grupo português, grupo brasileiro, que vão discutir fazer essa Assembleia Constituinte. No início, essa Assembleia Constituinte, ela tem muito um pensamento liberal, né? Ou seja, principalmente aquele grupo dos brasileiros, ou seja, os partidários, Partido Brasileiro, tinha muitas ideias liberais, aquelas ideias liberais que tomavam conta do mundo, né? O liberalismo econômico, o iluminismo, todas aquelas ideias também perpassavam pelo Brasil. E no início dessa Assembleia Constituinte, essas ideias são muito colocadas, tanto que se formula uma Constituição, né? Que não vai ser a nossa primeira porque ela não vai ser aceita, mas a nossa primeira Constituição formulada, ela foi formulada em 1823, é a chamada Constituição da Mandioca, né? Nomezinho bonito aí, por quê? Porque era uma Constituição que quem fazia parte politicamente, para fazer parte da política, teria que ter uma certa quantidade aí de censitário, não, uma certa renda, talvez em cima do número de escravos, em cima também do número de esses escravos aí comparados à questão da mandioca, a produção da mandioca e tudo mais. Então ficou conhecida popularmente, ganhou o apelido de Constituição da Mandioca. Só que o que é que vai acontecer? Essa não é a nossa primeira Constituição. Por quê? Porque ela não vai ser aceita. Dom Pedro, ele não aceita porque tinha ideias liberais que diminuíam o poder central, ou seja, aquele poder centralizado na mão de Dom Pedro não ia acontecer. Essa era a ideia de Dom Pedro. Só que a Constituição de 1823, que não chegou a ser aprovada, ela não centralizava o poder na mão de Dom Pedro I. Pelo contrário, ela retirava poderes de Dom Pedro. Dom Pedro, vendo isso, logicamente não aceita. Não aceita porque ele já não voltou para Portugal justamente para não ser... o seu pai já resistiu em voltar para Portugal para não ser subordinado ao parlamento. E aqui ele não aceita. Ele fecha o Congresso e dá início à outorga da Constituição.